Então, eu coloquei uma imagem aqui, espero que ela traga algum significado para você. Olhe para ela e procure pensar a respeito desse assunto. Como posso enfrentar melhor um desafio? Tá? Então, eu acho que desafios todos nós temos, e eu queria que você observasse isso que eu vou ler aqui para você. Todo desafio precisa de um guerreiro para o superar e vencer sem tréguas. Não há desafio que seja maior que minha vontade de vencer. Então, veja se isso tem significados para você. E assim eu queria iniciar o nosso bate-papo, desejando uma boa noite e que vocês sejam bem-vindos. Eu fiquei feliz com a quantidade de participantes de hoje. É muito legal isso. E a gente faz alguns questionamentos iniciais para que a gente tenha um rumo durante esse bate-papo. Então, hoje, quais são meus principais desafios? Dê uma olhada assim, se tem alguma coisa que dá a impressão de ser maior que você e que aí eu chamaria de desafio. Tem alguma coisa que você está precisando e que você tem a sensação de ser maior do que você? E aí vem uma outra pergunta que eu queria que ficasse para o nosso bate-papo e para depois. Tem como preparar-me para enfrentá-los ou enfrentá-lo, se é um só que você escolheu? Eu sempre que fazia minhas palestras, eu procuro lembrar as pessoas o seguinte: eh, antes de uma nova atividade que a gente venha a fazer, a gente deve responder essas perguntas. Eu quero que você leve isso para a vida prática sua. Então, quando você vai trabalhar alguma coisa importante, é sempre dizer quem sou eu. E o Júlio é quem para o Júlio? Quem são as pessoas com quem eu vou falar? Eu tenho ideia? O que faremos? E como faremos? Quer dizer, essas 4 perguntas, o propósito delas é juntar o grupo num objetivo só. Então, eu procurei preparar essas respostas e eu quero que você pense comigo. Quem é o Júlio? O Júlio é um orientador, um educador. E quando eu falo que eu sou um orientador e um educador, eu penso no Augusto Cury. Ele diz assim: um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e a sensibilidade para aprender. Então, tudo que eu quero aprender, eu sonho em passar para os amigos. E a coisa que mais me interessa é aprender. E é isso que a gente procura fazer o tempo todo. E quem são vocês? Primeira relação importante aqui nesse grupo é que vocês são meus amigos. E a outra coisa é o que eu estou propondo. Vocês são pessoas especiais que querem vencer desafios em vossas vidas. Então, uma pessoa que quer se preparar melhor para vencer seus desafios. Como é que a gente vai fazer essa ideia Não posso de visitar melhor? para mim, então tem que sair. Eu não consigo. O que faremos então? Quer dizer, a ideia é fornecer elementos para que cada um possa facilitar a solução dos seus desafios. Então, quando a gente tem um desafio, a gente tem que lembrar o seguinte: questionar algumas coisas. Então, o nosso propósito é refletirmos sobre os desafios, questionando. É, eu estou preparado para enfrentar esse desafio que escolhi? Quer dizer, hoje eu escolhi eu já estou preparado? Será que nessa reunião
eu posso preparar-me ainda mais para enfrentá-lo? Então, são coisas que a gente tem que se questionar, e esse é o propósito. Como é que a gente vai fazer isso que eu estou propondo? Então, veja bem, eu coloquei aqui, ó, primeiro, tomar consciência do desafio. Ô, Júlio, como é que é tomar consciência do desafio? Então, essa consciência que eu quero que você tome é que você use o seu interior, usando a inteligência biológica, procurar resolvê-lo, então, com os elementos internos seus, e também usando as técnicas do dom. Então, o que eu vou te dar de ideia sobre como melhorar a solução desse desafio é usar a inteligência biológica e associar as técnicas do dom. Quando a gente fala em inteligência biológica, a ciência agora vem procurando observar um pouco mais essa inteligência que nós temos dentro de nós, que é a capacidade de organizar um corpo para a vida. Então, ele é chamado DNA mitocondrial, herança da mãe. Então, todos nós herdamos da nossa mãe esse DNA que é a inteligência biológica. As mães é que repassam. E isso vem acontecendo, e se você quer pesquisar um pouquinho mais, lembre-se disso. Uma coisa que é importante a gente saber é o seguinte, quer dizer, se eu não me interessar pela inteligência biológica, ela não vai ligar muito, não. Ela vai continuar agindo no nosso corpo, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então, lembrando que a inteligência biológica é uma inteligência que nós herdamos e ela está aí para cuidar do nosso corpo de acordo com a evolução que tivemos. Eu recolhi alguns dados aqui de últimas pesquisas que revelam o seguinte: olha, o DNA, esse DNA, ele tem funções mediúnicas de telepatia, irradiação e contato interdimensional. Então, essas habilidades estão no nosso DNA herdado da mãe, no mitocondrial. Então, é importante que você tenha consciência disso. Os pesquisadores russos dizem assim: nosso DNA é um biocomputador, um computador vivo, tá? E às vezes a gente passa um pouco despercebido disso. Então, pesquisas científicas estão explicando os fenômenos como a clarividência, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura e outros. Então, tudo isso que o Afonso fez hoje foi nos envolver com essa parte interna que nós temos e melhorar a quantidade da nossa vida. Vocês vão curtir o latido de cachorro, porque os meus cachorros aí estão latindo. As orientações para os desafios que eu quero passar para vocês é o seguinte: como é que eu vou ter acesso à inteligência biológica? Então, se eu tenho um desafio e eu me interesso por ele, eu quero saber um pouco mais dele, então lembre-se que esse acesso aqui você pode fazer usando sonhos criativos, porque se você aprender a programar os seus sonhos para que ele te responda às dúvidas que você tem, ele vai pegar as informações nesse DNA, no mitocondrial. Então, lembrar que você tem dentro de você um enorme acervo para melhorar a qualidade da sua vida, do seu corpo, e você pode ter acesso a essa inteligência usando os sonhos criativos. É lógico, tem que pagar um preço, mas se você pagar um preço, depois você vai poder utilizar bastante.
quando você quer melhorar também, você pode usar as técnicas do dom. Quais são as técnicas do dom que eu gosto para que você trabalhe nesses desafios? Então, a coisa importante que eu acho são os quadros mentais. Então, quando você leva para o seu interior um problema, uma coisa que você precisa resolver e diz: "Ó, isso não me interessa, o que me interessa é a solução", e você fica trabalhando nessa solução, então você fica interagindo eh, eh, com o seu DNA. Então, eu acho importante você lembrar disso para cuidar dos seus desafios. Nós temos também uma coisa que hoje está mais assim, é a inteligência espiritual. Então, lembrando que a inteligência espiritual é a nossa capacidade de comunicação entre os corpos ou os seres do universo, independente do espaço e do tempo. Então, é importante que a gente treine percepção. Lembrando que quando você aprende a se projetar, questionar, em nível de meditação e entra na parte de projeção e aprende a se comunicar com isso, você está utilizando aquilo que eu chamo de inteligência espiritual. Trabalhar com a percepção subjetiva do dom, isso é o que a gente precisa relembrar sempre, lembrando que a gente passou por todos os reinos, tá? Praticando para desenvolver essas referências. E quando a gente tem eh, esses desafios, lembrar que a gente conhece isso. Agora, tem que saber o seguinte: tudo depende da nossa participação. Quer dizer, se eu não participar e não me envolver, vou ter dificuldade em administrar meus desafios. Eu fiz uns lembretes aqui que você já viu e eu vou repetir. É, e eu digo assim, ó, lembretes que podem ajudar muito. Tá? Você pode acelerar seu desenvolvimento fazendo o quê? Abertura para novas ideias. Então, querer aprender mais. Então, isso é evolução, isso é importante para nós. Atitude de participação. Então, aquilo que a gente vê no nosso grupo, todo mundo participa, vai fazer um relaxamento, todo mundo está junto. Então, quando você está cuidando das coisas que você precisa resolver, você tem que lembrar dessa atitude de participação. Eu gosto muito de lembrar isso, quer dizer, nós temos que exercitar a filosofia da formiga, quer dizer, nas coisas que a gente ouve, pegar o que interessa. Se o Júlio falou besteira, não, isso não interessa, mas ele falou uma coisa que me interessa, se apegue naquela que te interessa e cresça. Isso é exercitar a filosofia da formiga. E a lei da criatividade, lembrando o seguinte: tudo pode ser melhorado, inclusive eu. Então, a gente pode lembrar disso e se melhorar ainda mais. E a única coisa que a gente tem que lembrar é que não pode se envolver muito com apego e querer ignorar os fatos. Lembrando o seguinte: a base do sofrimento humano é o apego e a ignorância. Então, quando você se apega, isso é meu, eu só sei isso eu já sei. E não, isso não me interessa. Tem que cuidar. Essa parte são as partes que trazem problemas para a vida da gente. Eu vou voltar a falar de uma coisa que já falei para a grande maioria aqui, é sobre realidade. O que é para você realidade? Quer dizer, quando a gente começa a pensar em realidade, como é que a minha realidade foi formada? Quais os meios que eu usei, quais os livros que eu li, quais os cursos que eu fiz, quais os amigos que eu me envolvi? Então, a minha realidade foi feita no meio que eu vivi até hoje. Então, é importante a gente lembrar. Só que é importante a gente lembrar também que a nossa realidade pode mudar. Eu descobri aqui, já passei para alguns de vocês, e aí eu quero que quem já viu
relembre quando eu fiz isso pela primeira vez, tá? Então, eu vou mostrar uma coisa que, se você já viu, procure lembrar como foi lá quando você viu pela primeira vez. Eu cheguei e perguntei nessa figura: quantos cubos tem? Aí você teria que me responder. Se você já viu, você sabe o que acontece. Mas se você está vendo pela primeira vez, quantos cubos você observou? E eu relembro isso. Ó, se você já viu, procure lembrar lá da primeira vez para você fazer uma reflexão importante. Então, agora, olhe para esses cubos. A pergunta não foi clara. Eu podia dizer o seguinte: quantos cubos estão nessa pilha? Aí você poderia dizer o seguinte: ó, Júlio, eu imagino que tem 7. Ou então, quais os cubos aparentes? Você podia dizer para mim assim: tem 5. Aí eu vou insistir com você dizer o seguinte: mas pode ter um só. Ô, Júlio, como é que pode ter um só? Se você nunca viu, olhe para essas 3 faces aqui, ó, a branca, a azul e essa aqui, esse cantinho aqui. Se você olhar para esse cantinho, você vai ver um cubo saindo da tela e o resto faz só escadinha, não forma cubo. Se esse for o cubo principal, então, quer dizer, uma pilha aí pode apresentar 3 realidades. O que eu quero conversar com você é essa ideia, quer dizer, eu tenho uma imagem, essa imagem pode significar coisas diferentes para 3 pessoas. Um pode contar 7, o outro pode contar 5, o outro pode contar um só. Tá. E quem que está certo? Todos estão certos. É só que a gente pode melhorar a nossa realidade. Quem contou 7 pode pensar em 5. Quem contou 5 pode pensar em um também. Então, isso é o que importa, quer dizer, a gente saber que a gente pode crescer. Essa figurinha aqui, eu gosto muito dela. Se você não viu, procure aproveitar. Se você viu, procure lembrar dela. O que você está vendo aí? O que você viu com esse tempo que eu te dei? Então, pense a respeito se você está vendo pela primeira vez. Se você viu outras vezes, então você procurar lembrar que a primeira vez, depois que você concluiu e agora. Quer dizer, qual é a diferença que tem nisso que você observa? Então, olhe lá pequenininho, um pouquinho maior ainda. Então, lá atrás parecia um cachorro, de repente você está vendo outras coisas aí, uma família, a mãe, o nenê e a vovó. Agora, o que eu quero te lembrar é o seguinte: daqui para frente, sempre que você vê aquela imagem pequenininha, você vai ver isso. Por quê? A sua realidade cresceu. Então, mudou. Então, a gente pode mudar a nossa realidade à medida em que a gente se envolve. E eu também deixei aqui uma coisa que é importante para os desafios, orientações para você testar. Quando tem uma coisa importante para você, então lembre-se que nessas coisas importantes, além de ver, ouvir, você deve refletir antes de concluir. Então, é importante? Eu vou ver, vou ouvir a respeito disso e vou refletir. Aí você vai formar seu banco de dados de uma forma mais legal. Outra coisa que eu gosto sempre, quando você ouve pela primeira vez uma coisa importante, ouvir, então procure prender a respiração e observar ou ouvir de novo. E diz isso é importante, porque daí isso vai fazer parte de você. Se você guardar essa informação com o ar preso e já passando por resistência, você vai fazer
um arquivo diferenciado. Experimente isso. Eu estou pedindo orientações para você testar. Tá? Então, quando tem uma coisa importante, ver, ouvir e refletir. Se é uma coisa nova, prenda a respiração e fale sobre o assunto, pense sobre o assunto, para que fique no seu banco de dados como o seu. Eu procurei lembrar aqui, só para a gente concluir, a gente passa por algumas fases durante o desenvolvimento pessoal. Quer dizer, no nosso meio, primeiro a gente ignorava. De repente, a gente recebe informação. Depois, a gente começa a querer se interessar em algumas coisas e aí a gente vai buscar. Aí, quando você vai buscar, você passa a conhecer, passa a ser seu. Tá? E aí a gente sabe e pode ensinar. Então, lembrando que no nosso desenvolvimento, em qualquer área, a gente passa por essas 5 fases: a ignorância, a informação, a atitude de busca, conhecemos, sabemos e podemos ensinar. Eu coloquei aqui uma coisa para você pensar e repensar. Como fazemos nossas escolhas? Então, nós fazemos nossas escolhas por orientação. Aí o Júlio indicou isso e eu vou testar. O Afonso falou isso, o meu professor, o meu amigo falou isso. Quer dizer, alguém orienta e aí a gente inicia as nossas escolhas. Quando a gente observa e gosta de uma coisa, normalmente a gente passa a escolher mais rapidamente, por intuição, né? Por afinidade, quer dizer, porque a gente gosta, por falta de opção, às vezes a gente faz escolhas por falta de opção e por falta de condições. Então, as escolhas que a gente já fez até hoje, a gente pode observar que normalmente tem uma parte dessa envolvida, tá? Então, as nossas escolhas, como foram feitas. E eu faço uma perguntinha aqui. Recordar isso foi bom? Quer dizer, essa ideia que a gente passou até agora, o que aconteceu com você? Foi bom? O Júlio espera que sim, quer dizer, que ajudou em alguma coisa. E aí eu deixei uma perguntinha aqui embaixo que diz assim: como você se sente em relação aos seus desafios que você pensou lá no início? Alterou alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Tomou alguma decisão? E eu coloquei aqui uma coisa que eu gosto: vencer desafios é orgulhar-se da história da própria vida. Vencer desafios é orgulhar-se da história da própria vida. Se você procurar ser excelente em tudo que fizer, o sucesso será uma realidade em sua vida. E o importante para o sucesso é lembrar: dedicação, mais dedicação, muita dedicação. E, com certeza, o sucesso vai fazer parte do seu dia a dia. E a coisa que a gente aprendeu na meditação dinâmica, que é fundamental visualizar. Isso que o Afonso nos orientou durante o exercício, visualizar, criar a imagem. Tá? A visualização é fundamental para que a gente se prepare mais para o futuro. Então, procure utilizar bastante a visualização, que isso vai te ajudar. Lembrando que meditação dinâmica é uma experiência que você sempre usou, mas sem controle. Aí, depois que fez o Dom ou o Mind Control, então você passou a ter um controle melhorado sobre a sua vida, e isso nos ajuda bastante. Não confunda a falta de oportunidade com falta de vontade. A vida só oferece oportunidade. Aproveite as oportunidades que aparecem no dia a dia. Se podemos sonhar,
também podemos tornar nossos sonhos realidade. Lembre-se que o sonho é formado no nosso DNA lá, ó, tá? Então, o Walt Disney já diz isso aí. Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Então, lembre-se de utilizar essas técnicas que elas fazem bem. Então, eu coloquei isso aqui. Deus não é culpado pelas escolhas erradas que o ser humano faz. Espero que você nunca tenha que se preocupar com isso. Então, e aí eu faço a última perguntinha que diz assim: fiquei mais preparado para enfrentar meu desafio? Quer dizer, o papo com o Júlio ajudou alguma coisa, né? Não é saber ou ignorar, não dá privilégio no universo. Agora é hora de trocarmos experiência no grupo. Procure aproveitar e ver as experiências que você pode ter no grupo. E assim a gente encerra esse bate-papo e eu quero agradecer você e dizer bom papo.